Um enorme arranha-céu se sacode. Preços do Bitcoin despencam. E a China expande seu arsenal nuclear. Isso e muito mais nas manchetes da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo à China Sem Censura, eu sou Chris Chappell e essas são as manchetes das notícias da China desta semana. O Partido Comunista Chinês se orgulha de como transformou a China em uma terra de arranha-céus cintilantes. O problema é que todos esses arranha-céus são feitos na China. Esse vídeo mostra pessoas em Shenzhen fugindo em pânico quando um arranha-céu de quase 300 metros de altura começa a balançar e balançar, embora não tenha ocorrido nenhum terremoto ou mau tempo. As pessoas dentro do prédio foram evacuadas e uma investigação está em andamento sobre por que um arranha-céu gigante começou a balançar aleatoriamente. Mas os especialistas não encontraram anormalidades de segurança na estrutura principal e no ambiente ao redor do edifício, além do fato que o prédio balança. Essas foram 2 semanas ruins para a imagem pública da construção chinesa. Na semana passada, um homem foi deixado pendurado em uma das famosas pontes de vidro da China, depois que o vidro se estilhaçou com vento forte. Há um grande problema de corrupção na construção civil na China. Funcionários e empreiteiros frequentemente sugam o dinheiro da construção durante cada fase do projeto. Portanto, o resultado final pode ser edifícios perigosamente instáveis. É um problema tão comum que o povo chinês tem um nome para isso. Construção resto de tofu. É como se os prédios fossem feitos daquele resto que fica na panela quando você cozinha o tofu. Isso mesmo, nem mesmo tofu, pedaços de tofu. Então, de certa forma, é apropriado que uma réplica do Titanic esteja agora em construção na China. Se ele afundar, pelo menos vai ser historicamente correto. Falando em coisas que estão entrando em colapso, o preço do Bitcoin. Em parte, devemos agradecer à repressão do governo chinês. As autoridades chinesas disseram que o mercado de criptomoedas era muito volátil, então restringiu o comércio, o que causou uma queda volátil no preço das criptomoedas, incluindo a Bitcoin. Mas se você perdeu muito dinheiro, não se preocupe, a China está ajudando. Com mais de $500 milhão em moeda falsa. Esta é uma das táticas de guerra econômica do Partido Comunista Chinês contra os Estados Unidos. A China está inundando os Estados Unidos com produtos falsificados. Em 2019, a alfândega e a patrulha de fronteiras fizeram quase 28 mil apreensões. Esses bens teriam valido $1,5 bilhão se fossem genuínos. E quase metade desses produtos falsificados veio da China. Portanto, considerando a guerra econômica que a China está travando contra os Estados Unidos, você provavelmente desejará investir em ações chinesas ligadas aos militares chineses. Não se preocupe, porque a proibição da era Trump de fazer exatamente isso foi adiada. Mas é melhor você agir rápido, você só tem até 11 de junho. Compre agora. Um ex-professor universitário americano foi condenado a 37 meses de prisão por mentir sobre pedidos de bolsas. Ele estava tentando conseguir $milhões em verbas federais para fazer pesquisas na China. Como parte de sua sentença, ele também foi condenado a pagar mais de $3,4 milhões em restituição ao Instituto Nacional de Saúde e aproximadamente $413 mil à Universidade Estatal de Ohio. Se ele está tendo dificuldades em levantar o dinheiro, talvez ele possa investir em Dogecoin. E depois do intervalo, os Estados Unidos podem ficar atrás da China em ciência, mas há um plano para mudar isso. Bem-vindo de volta. Alguns temem que os Estados Unidos fiquem atrás da China nas ciências. Portanto, o Senado está considerando um investimento de $120 bilhões para combater a China. É um projeto bipartidário, é liderado pelo líder da maioria democrática no Senado, Chuck Schumer, e pelo senador republicano, Todd Young. Os Estados Unidos meio que perceberam o problema de ter a China dominando as coisas, como a cadeia de suprimentos de equipamentos médicos, quando o coronavírus atacou. A China está expandindo rapidamente seu arsenal de armas nucleares. Essa é uma preocupação para os Estados Unidos e a Rússia, que mantém um diálogo nuclear regular para garantir que as coisas não vão Duke Nukem. No entanto, a China não parece estar disposta a se juntar a essas conversas sobre armas nucleares.
De acordo com o embaixador do desarmamento dos Estados Unidos, Robert Wood, apesar do dramático aumento do seu arsenal nuclear, a República Popular da China infelizmente continua resistindo a discutir a redução do risco nuclear bilateralmente com os Estados Unidos. Mas na medida em que vão ocorrendo as catástrofes do fim do mundo, a China está disposta a trabalhar com os Estados Unidos nas mudanças climáticas. Trabalhar para combater as mudanças climáticas pode realmente ser bom para os negócios, principalmente o trabalho escravo étnico. Um novo relatório esta semana descobriu que a China está usando o trabalho forçado uigur para fabricar peças para painéis solares, e a China produz cerca de 70% dos painéis solares do mundo. O Partido Comunista Chinês tem feito propaganda para encobrir o genocídio dos uigures em Xinjiang. Falei sobre isso em um episódio anterior. Uma das ferramentas de propaganda do partido é o lançamento de vídeos de uigures. A mídia estatal chinesa publicou dezenas de vídeos elogiando o Partido Comunista e mostrando uigures denunciando furiosamente o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, por declarar um genocídio na região oeste de Xinjiang. O partido tem afirmado que as pessoas fizeram esses vídeos de forma totalmente espontânea e por sua própria vontade, porque eles estão com muita raiva de Mike Pompeo. Mas em uma reviravolta muito chocante, acontece que o regime chinês ordenou aos uigures que fizessem esses vídeos. A Associated Press recebeu uma captura de tela de uma mensagem de texto enviada por funcionários do governo em Xinjiang, dizendo-lhes para encontrar uigures para fazer esses vídeos. E o texto ainda especificou o que os uigures devem falar nesses vídeos de forma totalmente espontânea. Expresse uma posição clara sobre os comentários de Pompeo. Por exemplo, eu me oponho firmemente aos comentários anti-chineses de Pompeo e eu estou muito zangado com eles. Expresse seus sentimentos de amar o partido, o país e Xinjiang. Eu sou chinês, amo minha pátria, sou feliz no trabalho e na vida, etc. Muito convincente. Depois de muitos anos dominando Hollywood, você pensaria que o Partido Comunista poderia conseguir alguns roteiristas melhores. Infelizmente, o homem que vazou esse texto do governo para a Associated Press foi agora detido por instigar o separatismo, pelo menos até ele fazer um vídeo sobre o quanto ele ama o Partido Comunista Chinês. Totalmente espontâneo e por sua própria vontade. Claro. O genocídio dos muçulmanos uigures na China é parte do motivo do crescente apelo ao boicote dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2022. Esta semana, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, se juntou a esta chamada. Especificamente, ela está pedindo um boicote diplomático. É onde os atletas individuais seriam autorizados a ir competir, mas as autoridades americanas não compareceriam aos Jogos. E há um novo emprego na China. Coordenadores de doação de órgãos. Veja, a China vem expandindo rapidamente sua indústria de transplantes de órgãos. Muito dinheiro tem sido feito assim. A maioria desses órgãos vem de minorias religiosas e étnicas, como praticantes de Falun Gong ou muçulmanos uigures que são mortos por seus órgãos. A China não tinha nenhum sistema voluntário de doação de órgãos até 2011, a menos que você considere que o partido ofereceu de forma voluntária órgãos dos uigures e do Falun Gong. Mas mesmo depois que o partido iniciou um sistema separado para as pessoas doarem voluntariamente seus órgãos, poucas pessoas o usaram. Então é aí que os coordenadores de doação de órgãos entram. Seu papel é convencer as famílias de pacientes moribundos a concordar em doar os órgãos de seus entes queridos. Exceto, de acordo com o ex-coordenador de doação de órgãos, isso geralmente significa ferrar com gente pobre. Ele relatou um caso envolvendo uma família muito pobre. Seu parente moribundo ainda poderia ter sido salvo com um tratamento médico adequado, mas a família decidiu não prosseguir com isso. Em vez disso, eles escolheram matá-lo de fome e sacar. Sim, não façam transplante de órgão na China. E uma manobra de propaganda chinesa na Turquia saiu pela culatra feio. A China sediou um concurso de desenho para alunos do ensino médio chamado China dos Meus Sonhos. Os alunos deveriam apresentar obras de arte que melhor descrevessem os laços entre a China e a Turquia. E, cara, eles fizeram. Aqui estão alguns exemplos. Xi Jinping cercado por cabeças empalhadas de uigures. E outro que mostra um homem vestido com roupas feitas de bandeira da China, colocando a mão sobre a boca de um uigur, expressando a ideia de que os uigures não têm liberdade de expressão. Ainda outros usuários de mídia social compartilharam desenhos sobre vários temas. Uigures enforcados por laços feitos com a bandeira da China. Uigures que foram mortos por uma espada enquanto a China e a Turquia mantinham sua amizade.
e os representantes do Estado chinês demolindo mesquitas e prendendo uigures. Eu adoro quando as iniciativas de propaganda do Partido Comunista explodem na cara deles. E agora é hora de responder a uma pergunta de um membro do exército de 50 centavos do China Sem Censura, fãs que nos apoiam e os nossos esforços para expor a verdade sobre o Partido Comunista Chinês no site de financiamento coletivo Patreon. Nikolai pergunta: Chris, em caso de guerra, o que você acha que acontecerá com as empresas dos Estados Unidos que se prostituem para o PCCH, como o YouTube e o Twitter? Bem, Nikolai, eu odiaria ver uma guerra real no solo entre os Estados Unidos e a China, mas se algo assim acontecesse, muitas empresas ocidentais, não apenas empresas de tecnologia, como o YouTube e o Twitter, estariam ferradas. Na verdade, uma das primeiras coisas que o Partido Comunista faria é confiscar as fábricas e os ativos de qualquer empresa americana que esteja operando na China. No momento, essas empresas acham que o mercado chinês significa grandes negócios e muito dinheiro. Claro que nunca funciona assim. Mas se o público americano decidisse que não daria mais seus negócios a empresas com laços com a China, essas empresas mudariam a forma como fazem as coisas. E a boa notícia é que não é necessário uma guerra para que isso aconteça. Agora mesmo você pode começar a comprar de concorrentes que não investem na China, ou boicotar as empresas que fazem vista grossa para o Partido Comunista Chinês. Acerte onde dói, na carteira. Obrigado pela sua pergunta, Nikolai, e o seu apoio. E um grande obrigado a todos que apoiam China Sem Censura no Patreon. Não poderíamos fazer esse show sem vocês. Portanto, obrigado por se juntarem à nossa luta para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo. Se você estiver interessado em ingressar, visite o patreon.com/China Uncensored. Você receberá um monte de vantagens legais, incluindo a chance de eu responder a sua pergunta no programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.